Semana passada nós estivemos iniciando aí, então, Eu Preciso de Amor, o nome da mensagem, e nós vamos continuar usando o mesmo texto, tá bom? Então nós vamos lá para 1 João 3,16. À medida que os irmãos forem achando, os irmãos podem se colocando em pé. Então, 1 João 3,16, falando do amor de Deus, assim como João 3,16, né? Então 1 João 3,16. Primeira João 3,16 diz o seguinte, a palavra de Deus: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Vamos orar. Pai, mais uma vez em tua presença, Senhor, eu quero lhe render graças ao Senhor por ter enviado Jesus Cristo, ó Deus, para morrer por mim, para morrer pelos pecados da humanidade, Senhor. Pai, eu agradeço porque Ele é o livre acesso que temos para o Senhor. Pai bendito, que o Senhor esteja falando, ó Deus, aos nossos corações e que possamos, ó Deus, praticar e aplicar em nossas vidas aquilo que o Senhor tem deixado, ó Deus, na Tua palavra. Pai, mais uma vez eu peço ao Senhor que o Senhor esteja me ajudando a explanar aquilo que o Senhor deseja com que as pessoas aqui presentes possam ouvir e também, ó Pai, ter vidas transformadas. Pai, eu confio em Ti e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Semana passada, nós falamos algumas coisas, demonstramos algumas coisas, e eu tenho o hábito de, toda vez que eu trago a mensagem, eu me ouço, para ver como que andam as coisas, para saber se eu não estou falando nada estranho, né? Então, uma coisa eu peguei, semana passada até comentei com o Hermes, eu falei para os irmãos, mostrei um print, né, de uma conversa, e eu afirmei que era Instagram. Não era Instagram, tá? Era WhatsApp, né? Aquela imagem era do WhatsApp. Então isso eu percebi depois, né? Fez essa confusão. Mas João, ele traz aqui uma afirmação e algo que nós temos que pensar, e algo muito difícil, que é entregar a vida por alguém. Entregar a vida por alguém. E Jesus, ele fez isso por nós. E se nós olharmos para o texto que nós lemos, que está aí, conhecemos o amor nisto, que ele quem? Jesus, que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ele, a gente vê aqui que é Jesus. Nós, eu e você. Acho que está óbvio, né? Eu e você, nós. Irmãos, interessante que eu, buscando a palavra ali no original, eu busquei busquei ali as traduções, né? O significado da palavra no original. E um dos significados é todos os homens. Não apenas o irmão na fé, ou não apenas o irmão de sangue, um conterrâneo. Então, todas essas são atribuições, são significados dessa palavra irmãos. Tá? Então, que tenha o mesmo antepassado nacional, que seja conterrâneo, que seja patriota, ou companheiro, ou amigo. Né? Então, hoje está muito em alta chamar a pessoa de irmão, né? As pessoas já dizem, e aí, irmão, tudo bem? Está bem alta aqui na nossa região, pelo menos é o que eu tenho percebido.
E dar a vida pelos irmãos não é simplesmente morrer pelo outro, como Cristo fez por nós, mas Cristo fez muito mais além do que morrer por nós. Ele dedicou a sua vida pela humanidade. Ele dedicou a sua vida em levar a mensagem de paz, em levar a mensagem de salvação. E nós precisamos também entender que eu preciso doar a minha vida de uma forma, não apenas, como eu disse aqui, física, mas você se doar para alguém, ajudar, enfim, estar junto com todos os homens, fazendo aquilo que Deus colocou para a igreja, que sou eu, que é você. Então, os 6 P's dos filhos de Deus, pode passar, tá, Nilce, por favor? Pode passar. Então, aqui nós vimos, então, a palavra, o próximo. Então, os 6 P's dos filhos de Deus, nós vimos 3 semana passada, que é purificar-se a si mesmo, permanecer em Cristo e praticar a justiça de Cristo. Então, não somos nós que devemos fazer diferente. Nós temos que fazer, porque nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos, e devemos então nos purificar, devemos permanecer em Cristo, que Ele nos purifica de todo pecado, e praticar a justiça de Cristo. Eu quero aqui abrir um parênteses para estar iniciando e fazendo a introdução dessa mensagem. Uma história verídica, uma história que aconteceu na Igreja Batista Bíblica de Embu Guaçu, pastor Joel Barbosa. E eu estava olhando semana passada no meu Facebook e tinha lá aquela memória de 3 anos atrás. E aí ele contou uma história do que estava acontecendo naquela situação. Existia um gato chamado Jacó. Jacó foi o nome que eles deram para o gato, porque o gato era manco, então deram o nome ao gato de Jacó. E Jacó, ele tinha o prazer de estar na casa de Deus, de estar na igreja. Lá ele se sentia bem, ele era o primeiro a entrar e o último a sair. Jacó apareceu assim. Então ele era o primeiro a entrar e o último a sair. Não importava quem estava na igreja, ele estava sempre presente. Ele não se importava se o pastor estava lá, se a irmã X ou Y estava lá, ele não se importava, mas ele estava lá. Aquilo chamou a atenção do pastor, que fez uma devocional, como eu disse para vocês, para alertar o povo da igreja sobre a importância de estar na casa do Senhor, pois Jacó encontrou um lugar seguro para estar. E para os irmãos, também deveria ser o melhor lugar para estar, ter o amor de estar presente uns com os outros e ter prazer em congregar e ter comunhão. Irmãos, é maravilhoso poder estar na casa de Deus. Eu tenho certeza que tem irmãos aqui que quando fechou foi um baque muito grande. Não podemos nos reunir. Para mim foi um baque, foi ruim também. Muita novidade, mas diferente de alguns irmãos, ainda nós continuamos ativos. Ou fazendo vídeos para colocar nos canais para os irmãos, ou nas aulas, ou no culto. Ainda estávamos ativos. Mas estar com os irmãos deve ser motivo de alegria. Graças a Deus eu vejo que a igreja tem aumentado o número de pessoas. Isso é bom. Isso é bom. Por quê? Porque mostra que estamos alegres de estarmos cultuando a Deus juntos. A igreja sou eu e é você. A igreja não é o templo, mas é muito bom estar em união, estar em comunhão. É muito bom cultuar a Deus, louvar a Deus juntos. Irmãos, não é a mesma coisa de eu estar na minha casa louvando a Deus, tocando meu violão e cantando a Deus. Não é.
É gostoso estar juntos louvando a Deus. É gostoso estar junto compartilhando experiências. É gostoso estar junto, mesmo que seja o punho santo ou o soquinho da bênção. É bom olhar. Não ver o sorriso no lábio, mas ver o sorriso no olho, no olhar. É muito bom estar juntos. Jacó, então, ele vivia assim. E aí eu mandei mensagem para o pastor semana passada, falei, pastor, e o Jacó? Que fim levou Jacó? E aí o pastor falou, ó, infelizmente Jacó morreu. Mas olha que interessante. E o pastor falou que ao que tudo indica, ele ingeriu veneno, só que ele foi morrer no terreno da igreja. Então ele se sentia em casa, estando ali. Irmãos, na sua irracionalidade, ele sabia que aquele lugar era um lugar bom para ele estar. Tanto que ele foi morrer lá. Que bom é estarmos juntos, amados irmãos. É muito bom. Então, Jacó morreu, mas esta lição de Jacó, que eu falei para o pastor Joel Barbosa, eu falei, pastor, o Jacó será ilustração de mensagem. E ele achou bem interessante, né? E quando nós olhamos para a história de Jacó, nós podemos tirar algumas lições. E uma das lições é que nós devemos amar para estarmos juntos e praticar os 6 P's dos filhos de Deus. Eu preciso estar juntos e amando. Amar, estar na presença de Deus com os irmãos. Então, o 4 P é praticar o amor ao irmão. Ainda aí na sua Bíblia, mantenha aberto, versículo 10 ao 15, lá de 1 João, tá bom? Eu estive vendo aí um vídeo de um pastor, ao qual ele falava que tinha as mensagens misteriosas, né? Então, a mensagem misteriosa é que o irmão lê um texto, fecha a Bíblia e acabou. Então, a minha mensagem não será misteriosa, mantenha aberta aí que a gente vai explanar, a gente vai para outros textos, mas sempre vamos voltar para 1 João. Então, 1 João 3, 10 a 15. Agora eu vou ler aqui, que eu não coloquei na mesma versão dos irmãos, mas dá para acompanhar. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Olha que interessante, nem aquele que não ama seu irmão. Esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não sendo como Caim, que era do maligno e matou ao seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós também, que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Versículo 15. Todo aquele que odeia a seu irmão, em outra versão está aborrece, é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si. Então, amados irmãos e amigos, amemos uns aos outros. Como eu disse já há tempos atrás e repito, o amor não é sentimento. O amor é uma posição. Você decide amar ou não. E quando nós pensamos nisso,
é uma ordem de Deus. E nós entendemos que quem não ama não é de Deus, não é nascido de Deus. E essa palavra não é nascido de Deus é que não se converteu, não entregou a sua vida para Jesus, não teve um novo nascimento. Existem muitas pessoas nas igrejas que são frequentadores de igreja, mas que não são salvos em Cristo Jesus. Amados irmãos, o meu desejo é que todos nós tenhamos a convicção da nossa salvação em Cristo Jesus. Esse é o meu desejo. Que os irmãos tenham a mesma convicção que eu tenho. E que nós possamos nos encontrar com o pastor que faleceu, o pastor orou aqui. Amém? Nós possamos nos encontrar, como eu disse semana passada, eu não quero morrer. Eu quero que Jesus Cristo venha e arrebate a igreja, né? Eu não quero passar por essa experiência de morrer. É muito triste, mas é muito alegre aquele momento que será encontrar com Cristo nos ares. O louvor celestial, aquele coro angelical, coro celeste, aquele coro de homens e mulheres redimidos e que Cristo pagou o preço. Ah, que maravilha! Então, lembre-se de algo muito importante. Aquele que é convertido, aquele que nasceu de Cristo, ele ama a seu irmão. Você pode ter divergências, você pode não concordar ou ficar chateado, mas isso não pode mudar o seu amor para com o seu irmão. Quanta gente pisou na bola comigo? E eu já pisei na bola com tanta gente. Mas o amor é o que deve nos unir. E vida que segue, até a volta de Cristo. Quero abrir outro parênteses aqui no versículo 14, que nós lemos aqui. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. E amar ao irmão é uma característica do salvo. Aleluia. É uma característica do salvo. O salvo tem essa característica como amor fraternal para com os irmãos. Vou mais além. É demonstrar e agir com amor para com o próximo. E quem é o próximo? O próximo é quem está perto de você, não somente o seu irmão, como a gente acaba entendendo, mas lembra quando eu trouxe aqui a palavra irmão no começo? A palavra irmão é todos os homens também. Então, Jesus Cristo morreu por todos. Logo, nós devemos amar a todos também, porque nós somos cristãos, pequenos cristos. Amar ao próximo. O próximo é todo aquele, então, que Deus tem colocado perto de mim e de você. Se Deus colocou no seu coração de falar de Cristo para aquela pessoa, vá lá. Porque se ela partir para a eternidade sem Cristo, você dará conta daquela alma. E eu estou em dívida com algumas almas aí, viu? Então, eu tenho orado a Deus para que Deus dê a situação na hora certa, para que a coisa aconteça e que a pessoa conheça Jesus Cristo, se é que não conhece já, né? Então, nós não entendemos, nós não sabemos quem é quem, mas nós precisamos anunciar. Então, eu quero falar agora para vocês aqui, nesse ponto de praticar o amor ao irmão, Romanos 12, 9. Romanos 12, 9, está aí na tela também, deixa marcado aí 1 João, tá bom? Então, Romanos 12, 9. Diz assim, o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. E apegai-vos ao bem. O amor verdadeiro nos motiva a amar nossos irmãos. Só se cumpre os versículos 13 a 15, aqui, que nós vamos ler, se o 9 for realidade em nossas vidas. O que diz o 13
e o 15. Romanos 12, 13 e 15. Partilhai com os santos nas suas necessidades. Segue a hospitalidade. Versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Você só vai poder partilhar, chorar e se alegrar se o seu amor não for fingido. Quem aqui conhece o choro fingido das crianças? O pai conhece, não conhece? Está fingindo, é manha. Agora, nós também temos o dom de discernir quem ama de verdade e quem ama de mentira. Como diz o poeta Chorão, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Então, nós conseguimos entender quem é que ama de verdade se nós amamos de verdade. Agora, se você é um mentiroso do amor, você não vai entender, porque você não sabe o que é amar de verdade. Sentir, se alegrar, chorar. Irmãos, é isso, só consegue fazer isto se fizer ter o amor verdadeiro, não fingido. Versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu não tenho que me achar e achar que eu sou a última bolacha do pacote, a mais disputada, e o irmão não. Pelo contrário, eu tenho que dar honra a ele, e automaticamente é um ciclo. O irmão irá dar honra também a mim. Por quê? É algo que é cíclico. É algo que vai e volta. Agora, 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses, você está vendo aí que o povo tá tecnológico aqui, né? Está vendo a Bíblia no celular. Olha lá. Então, 1 Tessalonicenses 3:12. Mas vai chegar o pessoal da Bíblia, viu, pastor? Fica tranquilo. Aqui a gente vai atender todo mundo. Então, 1 Tessalonicenses 3:12. O Senhor vos aumente e vos faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Então, Paulo está falando aos Tessalonicenses aqui algo que é muito verdade, que o amor só pode existir na nossa vida se for o amor de Deus. Para crescer, porque é o Senhor que nos aumenta o amor uns para com os outros. Essa questão do ajuntamento, de estarmos juntos, felizes e com prazer de estarmos aqui, é Deus que coloca em nossas vidas, porque Deus é quem nos dá o amor, porque Ele é amor. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, e uma das semelhanças e imagens que nós temos é o amor. É o amor, tá bom? E aí, mais uma vez, a exortação sobre o amor fraternal. Precisamos dessa fraternidade, de estarmos juntos, de amar, de apoiar uns aos outros, suportando-vos uns aos outros. Essa questão de suportando-vos, a palavra suportando-vos é dar suporte. Não é suportar porque o outro é chato. Não, é dar suporte, estar juntos. Lembre-se, estar alegre com os que se alegram, chorar com os que choram, repartir aquilo que o outro precisa. Ainda vou um pouquinho mais além no próximo ponto, tá bom? Então vou parar por aqui para não avançar para o outro ponto. E aí, o último versículo que eu quero trazer neste nosso ponto de amar ao irmão é Tiago 2:8. Tiago 2:8. Diz assim: todavia, se cumprirdes a lei do reino, encontrada na Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazes bem.
fazes bem. O que é fazer bem? Fazer o correto. Fazer o que é agradável. Fazer aquilo que é certo, é justo. O Deus de amor estampou na sua criação o amor. Porém, as Escrituras sempre chamam a nossa atenção para a necessidade de amar ao próximo. Sempre nos chama essa necessidade. Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O ser humano, ele é tão egoísta e tão egocêntrico que ele se ama tanto ao ponto até de tirar sua própria vida. É aquela questão de você se amar tanto que você não aceita estar passando por aquela situação. E acaba avançando. Então, se nós nos amamos, nós somos tão apaixonados por nós mesmos, nós devemos amar o outro como nós nos amamos. E aí nós vamos fazer bem. Próximo P. Então, a prática do amor ao irmão e agora praticar a empatia e a generosidade. Versículos 17 e 18. 17 e 18. Quem tiver bens no mundo e, vendo o seu irmão necessitado, fechar-lhe o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Ó, mostrar o seu amor. O amor, ele é identificável. Pratique empatia, generosidade, se coloque no lugar do outro. Ajude se você tiver condições. E o versículo 17 fala de fechar-lhe o seu coração. Essa palavra fechar-lhe o coração é ignorar o necessitado. Ignorar, você ficou insensível. E olha só que peso. Como estará nele o amor de Deus? Olha que peso que João tem trazido sobre a questão da verdade do amor. Aquele que não ama seu irmão não é de Deus. Lá no versículo 10. Então, nós precisamos praticar a empatia e a generosidade. Eu quero aqui também abrir outro parêntese e chamar a sua atenção para Barnabé. Quem lembra de Barnabé? Um tal José, né, pastor Alexandre? Um tal José, o Barnabé, Atos 4, 36 e 37, a gente encontra lá que José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Por quê? Porque existiam muitos necessitados. E ele tinha aquela propriedade. E que certamente aquela propriedade era algo que estava sobrando. Ele vendeu e repartiu. Por quê? Porque não pensou em si somente. O que Jesus falou? Para não juntar tesouros na terra, onde a traça corrói, não é? O bicho come tudo aí, mas juntai tesouros nos céus. E aonde está o seu coração, né? Ali está você. Então, quem colocou essa vontade no coração de Barnabé de vender, de distribuir, de repartir, entregar aos apóstolos para ser administrado de forma que convinha? Obviamente foi o Senhor. O que nos impede de ser generoso com o nosso apego, é o nosso apego aos bens materiais e o egocentrismo. Isso nos impede de ser generoso. Ou o medo, o receio do que será. Mas lembre-se, a nossa vida, os nossos bens, o nosso emprego, o nosso sustento está nas mãos de Deus. Lembre-se disso. Deus, Ele é um Deus que pratica a lei da semeadura. Quem planta,
colhe. Então, o que diz a palavra de Deus em Gálatas 6, 6 a 10? Fala sobre essa questão da semeadura. O que é instruído na palavra, reparta com todos os seus bens com aquele que o instruiu. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Façamos bem a todos. Irmãos, eu aqui não quero fazer propaganda e muito menos apologia a uma prática, mas eu quero falar aqui sobre algo que é interessante, essa questão da fraternidade, de ajudar um ao outro. Há algumas semanas atrás eu fiquei sabendo que rolou um comentário de que a família da Michele é maçom, são maçons. Por quê? Porque existe essa questão de se ajudar, né? E os maçons, eles são assim, eles são fraternos e ajudam uns aos outros. Eu não quero aqui fazer apologia, mas eu quero usar um exemplo de que aquele que não é de Cristo pratica a fraternidade e muitas vezes nós da igreja, um está sobrando e o outro está faltando e nada acontece. Como eu vou alcançar novos crentes num novo tempo, se na própria igreja, entre nós não nos amamos uns aos outros? Como eu vou amar o outro que não tem Jesus Cristo? Qual exemplo eu tenho para dar? Praticar o amor ao próximo e a empatia, a generosidade, é cumprir a vontade do Senhor e ter a certeza de que não seremos desamparados, pois a palavra de Deus é verdadeira e diz que o que eu planto eu irei colher. Não esperando em troca, lógico, pois é melhor dar do que receber. Devo ter prazer em praticar esses dois pontos em minha vida, que é praticar o amor ao próximo e praticar a empatia e generosidade. Irmãos, é muito gratificante você dar alguma coisa para alguém e ver que aquela pessoa ficou muito feliz e foi uma bênção para aquela vida. É muito bom. Agora é triste você precisar, viu? Eu não sei pedir, não. Felizmente eu não sei pedir. Mas nós passamos por um período da nossa vida que estava eu e a Michele desempregados. Estava sem eira nem beira, como diz o outro. Mas Deus levantou pessoas para nos abençoar. Irmãos, ao ponto de chegar um irmão, a gente estava lá na praia jogado, que a gente foi seguir a direção de Deus e Deus sabe por que nós ficamos lá. Nós fomos morar em Itanhaém. Largamos tudo aqui, fomos para Itanhaém e íamos com a proposta de estar à frente de uma congregação lá em Iguape. Irmãos, era 150 quilômetros. O pessoal acha que 35 quilômetros aqui é perto, é longe? Você imagina você ir 150 quilômetros para a igreja ir e depois voltar 150 quilômetros. Era isso que a gente estava fazendo. Então, irmãos, não é a distância, é o amor. Não é a distância, amados. Eu sou contra essa questão, não, mas tem que estar ali do lado, não. Quem tem que estar ali do lado é o seu coração e a sua vontade de trabalhar para o reino. É isso. E quando nós estávamos ali, apareceu um homem, pai de um amigo meu, que a gente não tinha muito contato. Ele foi lá, eu vim aqui ver como que vocês estão. Sentou lá na varanda de casa, conversando. No final da conversa, falou, vem cá, Ricardo. Foi lá no carro, assinou um cheque, está aqui, ó, R$1.000. Para você pagar as continhas aí e comprar comida. Irmãos, eu não pedi, mas Deus enviou.
Saiba disso, que Deus está olhando cada um de nós, as nossas necessidades. E nós só vamos saber identificar se nós amamos, porque aquele irmão foi lá, ele foi por amor. Que Deus motivou um amor às pessoas. E ele simplesmente falou para mim, no dia que você tiver, você vai fazer a mesma coisa. E quando eu faço, eu falo para o pessoal, quando você tiver, faça a mesma coisa. E assim nós podemos ir avançando. E não é jogar na cara, é praticar o P da empatia, praticar a empatia, a generosidade. Faça isso e você vai ver coisas maravilhosas acontecendo na sua vida. De lá para cá, Deus só tem nos abençoado. Graças a Deus, graças a Deus. Não tenho do que reclamar de nada. Num ano de pandemia, Deus sustentou a nossa família maravilhosamente. Irmãos, Deus é Deus e Ele está conosco. Ele está contigo, Ele está comigo. A nossa igreja, graças a Deus, está aqui. Porque Deus sustentou a nós. Por isso nós estamos nesse ajuntamento. E aí nós vamos trazer alguns textos agora sobre a prática da generosidade. Levítico 25, 35. Vamos ver, Levíticos 25, 35, já está aí na tela. Diz assim: e quando o teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, e viverás contigo. Essa é um ensinamento lá na lei mosaica, lá no período da lei. Olha só, o povo de Israel, olha, quando o seu irmão ficar pobre, quando ele perder tudo, não vai abandonar não. Traz ele para morar contigo. Apoio. E isso nós devemos fazer. Estar junto, apoiar. Porque se nós amamos e fazemos isso, nós podemos alcançar novos crentes. Porque nós vamos alcançar novos crentes pelo exemplo. A melhor forma de pregar o evangelho é através do exemplo. É através do exemplo. Então, o versículo 36, não tomarás dele juros nem ganho. Quantos irmãos aí emprestam dinheiro a juros para os outros irmãos, né? A palavra de Deus está falando, não empresta a juro não. Tinha um pastor meu, e o pastor falava o seguinte, ó, se você tem para emprestar, você tem para dar. Então dê. Por quê? Porque você pode perder o amigo, pode perder o irmão e pode perder o dinheiro. Perde tudo. Então, se você tem para emprestar, dê. Amém? Dê. Amanhã, se você precisar, alguém vai levantar, Deus vai levantar alguém para te abençoar. Eu entendo, eu vivo isso. Eu vi isso acontecer na nossa vida. Então, o israelita, ele estava esquecendo de ajudar os compatriotas, os irmãos. Deus deixa uma linda instrução de fraternidade e benevolência. Bondade para alguns. Então, vá lá, ajude, leve contigo. Tiago 2,14, vamos voltar lá para Tiago. Vamos ver o que temos ali para a igreja. Tiago 2,14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura pode a fé salvá-lo? Essa questão de salvar é salvar da fome, da necessidade, tá bom? Então, essa é a questão da salvação. Pode a sua fé alimentar o próximo que está passando necessidade? Não adianta você ter fé e não ter obra, não agir. Lembra que João falou aqui? Filhinhos, amai-vos de verdade, com obra, e não de mentira. Então, amados, ignorar o necessitado é a prova de que não temos fé em Cristo e em sua palavra. Se nós ignoramos é porque você não tem fé, de acordo com Tiago. E é interessante que Tiago ele escreve esta epístola aos crentes já convertidos.
É diferente de Paulo lá atrás, em Romanos, em Efésios, que fala que é pela graça sois salvos, não pela fé, não pela obra, né, por meio da fé. Não vem da obra para que ninguém se glorie. Mas Tiago, ele está falando, ó, vocês estão nessa vibe aí. Sai dessa vibe aí. Vocês têm que ajudar também. Sai dessa vibe aí de só, eu tenho fé. A fé salva. O outro está passando necessidade e você está quietão. Não faça isso. Ajude. Ajude. E Efésios 2:10, aí sim, para a gente finalizar aqui, Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A boa obra não é para a salvação, mas é uma tarefa do cristão, aquele que se entregou a Cristo, aquele que vive para Cristo, que fala que tem fé em Cristo Jesus. Ele simplesmente é uma feitura criada em Cristo Jesus para as boas obras. Amados, não dá para esquecer de amar o próximo para alcançar novos crentes no novo tempo. Atos que nós temos ali como base do nosso tema anual da igreja, você viu que as pessoas foram acrescentadas à igreja, por quê? Porque havia tudo em comum, eles repartiam, eles estavam juntos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e ali eles caíam na graça de todo o povo, e cair na graça é ser bem visto. Todos queriam estar juntos. Será que as pessoas querem estar juntos de nós pelas nossas vidas que temos? Será que aquilo que nós somos, as pessoas se interessam em estar junto com você? Ou você é ou eu sou uma pessoa que não sou agradável de estar junto? Sabe aquela coisa? Tem um vizinho lá na rua. Rapaz, eu tenho que segurar para não... Não é legal de estar junto. A Michelle sabe do que eu estou falando. Não é legal. Em contrapartida, eu tenho um outro vizinho, que se a gente deixar, a gente fica lá, ó, conversando 24 horas. Será que eu sou legal? Não falem, tá? Eu estou perguntando assim, que é para você se perguntar. Não estou falando de mim. Estou falando, você pergunte para você, será que eu sou legal? Será que as pessoas se agradam de estar comigo? Será que tem esse prazer? Será que nós praticamos o P da empatia, da generosidade, do amor ao próximo? Irmãos, a gente só vai poder se juntar, pessoas novas chegarem, se nós praticarmos esses P's do cristão. As pessoas vão estar felizes. Poxa vida, que legal estar naquela igreja. Irmãos, uma coisa que era meu sonho, não aqui, era sonho, eu estava falando com a Michelle. Irmãos, ficou maravilhosa essa frente. Bem clarinho, do jeito que a igreja tem que ser. Tudo às claras. E eu dizia lá na cidade de Tiradentes que eu gostaria de colocar uns refletores assim, ó, parecendo um estádio, e ainda colocar refletor para cima. Que aí as pessoas veem, ó, tá vendo aquele clarão? É lá a igreja, naquele clarão lá, segue o clarão que você vai chegar lá na igreja. Esse era o meu objetivo, né? Então, e tinha uma igreja bem no alto lá, que era bem claro também. Então, quando estava aquele frio de meio de ano, aquela neva, ficava um clarão, já sabia que a igreja estava funcionando, estava aberto. Então, estava tendo culto. Então, irmãos, benefício, que tem que trazer as pessoas para nós. Deus coloca as pessoas também. Nós devemos agir, trabalhar, mas nós temos que ser bem receptivos, atraentes. As pessoas chegarem, terem felicidade de estar conosco. E nada fingido. Nada fingido. É igual aqueles corinhos lá, né, do visitante. Visitante, seja bem-vindo, e todo mundo vai lá cumprimentar, algo bem mecânico. Não. Tem que ser algo natural. Viu alguém diferente? Vai lá.
se apresenta, puxa assunto. Às vezes a pessoa, ela quer atenção. Eu gosto de atenção, viu? Eu gosto de atenção. Então, é bom, o ser humano gosta de ser bem atendido. E o terceiro P. Terceiro P. Sexto. Eu já ia voltar para o terceiro. Sexto P. Então, o irmão Luciano está atento. Está afiado, né? Então, já está anotando tudo. Praticar a fé em Cristo. Praticar a fé em Cristo. Último ponto. Praticar a fé em Cristo. Versículos 23 e 24. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, o que é fé? Hebreus 11:1 fala sobre a fé, né? Então, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Em outras palavras, é eu crer naquilo que eu não vejo. E na esperança da minha salvação. Irmãos, é algo louco esse negócio de salvação. Se não for a fé, a gente não vai entender o que é salvação, o que é estar com Cristo eternamente nos céus. Se não for pela fé, a gente não entende, é algo louco. Está fora do poder mental do ser humano. Está fora. É fé. Os nossos olhos jamais viram e jamais verão na terra a glória futura preparada para nós, preparada para aqueles que esperam em Cristo, que se entregaram em Cristo. Os nossos olhos não verão. Sabe aquela paisagem mais bonita que você já viu? Aquilo lá é fichinha, perto do que está preparado para nós nos céus. Fichinha, fichinha. Crer que o sacrifício de Jesus é suficiente para me garantir o passaporte para a vida eterna com Ele, isto é fé. Deus está no controle de toda a eternidade. Do começo ao fim, Ele sempre esteve e sempre estará no controle. Ele sabe o motivo de estarmos aqui e o porquê buscamos a Jesus. Só através do amor de Deus, o amor que demonstramos por Jesus, é que somos capazes de fazer discípulos, de alcançar novos crentes nesse novo tempo. Só demonstrando o amor que nós demonstramos para Cristo. Não deve ser da boca para fora. Não quero chover no molhado, mas eu quero repetir o que devo obedecer o ID do Senhor. Fazer discípulos de forma criativa e objetiva. Nós estamos num período que nós precisamos de criatividade para alcançar novas pessoas, novos crentes. E os últimos textos que nós vamos ler, João 6, 28 e 29. João 6, 28 e 29. Perguntaram-lhes eles: que faremos para executar a obra de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta: crede naquele que Ele enviou. Crer em Deus, crer em Cristo. Esta é a obra a ser realizada para Deus. Crer e passar esta experiência para aqueles que não conhecem. Muitas pessoas precisam de Cristo. Irmãos, o Evangelho está mais fácil do que nunca de ser alcançado pelas pessoas. Está muito fácil. Graças a Deus. O difícil é quem explique. Explicar, levar, amar. As pessoas estão sedentas de amor. Nós estamos num mundo pós-moderno, um mundo frio. E a igreja não pode ir nessa vibe.
Não pode ir nesse esquema de ser frio, calculista. Amados, é muito bom estar junto, abraçar, se confraternizar, congregar. Irmãos, é muito difícil e ruim, para mim pelo menos, não poder abraçar os irmãos. Para mim é ruim, mas por uma questão de segurança a gente faz, né? Respeitando as regras. Mas, irmãos, eu não vejo a hora de podermos ter uma vida normal novamente, se é que teremos, né? Se é que teremos, porque daqui para frente a coisa só piora, de acordo com a Bíblia. É o final dos tempos, irmãos. Nós devemos nos apegar a Deus, a nossa fé, e dividir a fé com aqueles que não têm. Efésios 6:16, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomar o escudo da fé. O que é um escudo? O escudo é uma proteção. É uma proteção que Deus deixou para nós. Deus deixou para nós esta proteção para sairmos, nos defender dos dardos inflamados do maligno. Para ganhar novos crentes, amados, preciso pegar com força no escudo da fé e assim cumprir a vontade do Senhor, que é ir e anunciar, fazer discípulos, porque eu estou com a fé que tudo vai dar certo. Pessoas novas vão chegar até aqui. Nós vamos alcançar pessoas novas, porque Deus vai colocar essas pessoas na nossa vida, no nosso caminho. Mas nós só podemos fazer se tivermos amor. Eu preciso de amor. Romanos 5:1. Tendo, pois, sido justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós somos justificados pela fé, nos tornamos justos. Essa justificada é tornado justo. Através de quem? Por Cristo. E aí nós temos paz com Deus. E eu vou finalizar. Agora sim, finalizar. Ganhar novos crentes num novo tempo é apresentar a fé que temos e levar o caminho a esta graça de Deus que nos traz a salvação. Versículo 2, mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então pratique os 6 P's do cristão: purificar-se a si mesmo, permanecer em Cristo, praticar a justiça de Cristo, praticar o amor ao próximo, ao irmão, praticar a generosidade, a empatia e praticar também a fé em Cristo. Cumprindo, amados irmãos e amigos, cumprindo a lista aqui exposta, estarei pronto para entender o amor que eu preciso, o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. 1 João 3,16 que nós lemos. Só para a gente finalizar. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. É esta vida eterna que nós devemos levar para o próximo, alcançar novos crentes. Temos que alcançar novas pessoas que entregarão a sua vida a Cristo, a esse Cristo, autor da fé. Deus amou o mundo inteiro, o cosmos, o círculo da terra, os habitantes da terra, a multidão incrédula. Eu preciso amar os perdidos, para que eles venham ao Senhor e não sofram o tormento eterno. Missões, evangelização e discipulado não saiu da moda. Porém, só vamos praticar o tema da igreja de 2021
se o amor de Deus nos constranger a amar ao próximo, alcançando novos crentes num novo tempo. Deus nos deu o conhecimento do amor. Pode passar aí. Deus nos deu o conhecimento do amor. Ele é uma roda, entregando Jesus pela humanidade, para que amemos os nossos irmãos como Ele nos amou. Forte, não é? Mas uma realidade da vontade de Deus. Eu preciso de amor. Só vamos conseguir alcançar novos crentes se formos unidos e amorosos. Termos prazer em estarmos juntos. Quando o povo está junto e tem tudo em comum, Deus acrescenta aqueles que vão conhecendo a Jesus através do nosso trabalho, do nosso testemunho e com a atuação do Espírito Santo, de acordo com Atos 2,47. Não somos nós, não é a nossa pessoa, mas é o Espírito Santo que coloca as pessoas aonde aquelas pessoas estão preparadas para receber novos crentes. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Temos irmãos que viram esta igreja crescer exponencialmente, assim como eu testemunhei na minha vida, na minha carreira ministerial. E quero ver novamente aonde Deus me colocou, aqui no Garcia. Eu quero ver essa igreja crescer, irmãos, exponencialmente. Tem lugar ainda, mas seria bom que não tivesse, e que tivéssemos que colocar cadeiras, e usar a galeria, e fazer muito mais coisas. Eu quero ver a mão de Deus agindo no crescimento desta igreja. Mas isso só vai acontecer se amarmos uns aos outros e estarmos preparados para receber novos crentes num novo tempo. Vamos, amados, sem amor nada podemos fazer. Que Deus nos capacite e nos cubra de amor